Shalom Vrah, sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos estudos e hoje nós estaremos aqui examinando o primeiro capítulo da carta aos Efésios e respondendo a pergunta: como Paulo, dentro da sua argumentação, na medida que ele está tecendo a carta aos Efésios, como é que ele constrói e chega à conclusão de que Cristo, ou seja, o Mashiach, Yeshua, é a cabeça da igreja? Vamos ver detalhadamente, aliás, não iremos ver detalhadamente, mas nós vamos ter pelo menos uma ideia resumida como é que Paulo chega a essa conclusão. A primeira observação que a gente precisa fazer é que o capítulo 1 de Efésios ela é uma das passagens mais ricas e teologicamente profundas do Novo Testamento. Nele, o apóstolo Paulo desenvolve uma argumentação cuidadosamente estruturada para assim destacar a supremacia de Cristo e a sua posição como cabeça da igreja. Vamos analisar passo a passo como Paulo constrói esse argumento. Primeiro, Paulo começa com a sua saudação e bênção, dos versículos 1 ao versículo 2 de Efésios capítulo 1. Paulo começa com uma saudação típica de suas cartas, que é identificando-se como apóstolo de Cristo Jesus, não por vontade dele, mas destacando que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele deixa bem claro para aqueles que irão ler e aqueles que irão ouvir a leitura dessa carta, que ele sim é um apóstolo, é um enviado, é aquele que recebeu a autoridade para tal, só que isso não partiu dele, não foi uma escolha dele, mas sim uma escolha do próprio Deus em Cristo Jesus. Paulo dirige a carta aos santos, ou seja, aos crentes em Efésios, e ele vai destacar nessa introdução, nesse momento da sua saudação, a graça e a paz que vem de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E essa introdução já estabelece logo nela a autoridade de Paulo. Ele destaca que ele tem autoridade para falar o que vai falar, ele tem autoridade em Deus por conta de Cristo, de assumir a posição, o ministério para o qual ele foi colocado, e também ele destaca que aquela argumentação que vai ser lida é para provar que Cristo está no centro. Isso é muito importante e muito interessante. Por isso que ele sauda os santos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que vem de Deus, indicando, olha só, o meu chamado, a minha escrita é para mostrar para vocês que eu me converti e agora eu sou um embaixador de Deus para levar, revelar, para manifestar a graça e a paz. A graça, o favor que nós recebemos de Deus sem merecer, e a paz é a forma que Deus permite de estarmos reconciliados com Ele. Isso muda a percepção e a forma como passaremos a ler não somente a carta aos Efésios, mas como todos os outros livros da Bíblia, quando a gente temos uma ideia, pelo menos bem básica, daquilo que aqueles escritos estão querendo revelar. Vamos avançar. Do versículo 3 ao versículo 6, Paulo fala da eleição e da predestinação que há em Cristo. E para isso, Paulo inicia seu argumento teológico destacando a obra de Deus, o Pai, na salvação. No versículo 3, Paulo louva a Deus por nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós não vamos aqui estudar essa parte do texto específico,
mas é para mostrar a você como é que Paulo vai construir a sua argumentação, mostrando a centralidade de Cristo e como ele chega à conclusão que Cristo, o Senhor Jesus, ele é a cabeça da igreja. Então ele começa dizendo que Deus nos abençoou com toda, não é com algumas, é com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais, em quem? Em Cristo Jesus. Toda essa sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ela só está disponível àquele que crê, aquele que se arrepende, aquele que entrega a sua vida a Cristo, porque para se apossar dessas bênçãos espirituais, eu preciso estar em Cristo para receber. Agora, aqui Paulo está estabelecendo que todas as bênçãos espirituais, ela vem em Cristo, por intermédio de Cristo. E se elas vêm em Cristo, volto a repetir, para apossar-se dela, para desfrutar delas, é necessário estar em Cristo. O que isso já nos mostra, mais uma vez, a centralidade de Jesus na história toda. Dos versículos 4 ao 6, Paulo fala sobre a eleição e predestinação dos crentes, mais uma vez, em Cristo. Uma vez que eu estou em Cristo, eu fui eleito. Uma vez que eu estou em Cristo, eu fui predestinado. Deus, de antemão, preparou tudo aquilo, todas as bênçãos espirituais, de tudo aquilo que nós iremos desfrutar agora e na eternidade, através da eleição em Cristo e pela predestinação, pela sua escolha que aconteceu em Cristo e que nós fomos incluídos nela. E essa predestinação, essa eleição, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Por quê? A ideia é que Deus nos escolheu para sermos isso aqui, Ele nos predestinou para sermos santos, desfrutarmos de todas as benesses espirituais em Cristo, mas para sermos santos e irrepreensíveis. E nos predestinou para a adoção como filhos. Nós deixamos de ser criaturas condenadas ao inferno, nós deixamos de ser aquelas pessoas que já nasceram debaixo de condenação, a passos largos para a perdição, mas no momento que Cristo nos encontra, no momento que nós entregamos as nossas vidas a Cristo, nós passamos a ser predestinados para sermos santos e irrepreensíveis e também predestinados somos para sermos adotados como filhos. Deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos de Deus, em quem? Em Cristo Jesus. E é só assim que nós conseguimos sermos filhos de Deus, que é por meio de Cristo Jesus. E isso vai reforçar a ideia de que Cristo é o meio pelo qual a vontade de Deus se realiza. Tudo aquilo que Deus deseja para o ser humano, tudo aquilo que Deus projetou para a criação, para este mundo, para o universo, ela é alcançada, ela é concretizada ou será concretizada de maneira plena por meio de Cristo, porque essa é a vontade de Deus. Dos versículos 7 ao versículo 10, Paulo fala da redenção e revelação em Cristo. E essa redenção e revelação em Cristo, do versículo 7 ao 10, Paulo ele vai avançar para a obra de Cristo na redenção. O versículo 7, ele afirma que em Cristo temos a redenção por meio do seu sangue. Nós temos o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. E aqui Cristo é apresentado como aquele que age, que trabalha. Ele é o agente, né? Ele é a pessoa ideal, ela é a pessoa específica, com todas as qualidades necessárias, com tudo que lhe é fornecido da parte de Deus para nos redimir, para nos salvar. E
a forma que ele usa, além da sua vida de santidade, de obediência, de integridade a Deus, ele também usa o seu sangue. O sangue, dentro da cultura judaica, ela contém a alma da pessoa, ou seja, tem a pessoa por inteiro, o DNA da pessoa. Então Deus usa o sangue de Cristo para nos redimir do pecado, para nos resgatar do pecado, para nos perdoar do pecado, levando em consideração as riquezas da graça de Deus. Meu Deus, é tão magnífica, é tão grandiosa essa graça de Deus, que ela proporciona a redenção daqueles que creem em Jesus através do seu sangue, porque a graça de Deus é superabundante. Ela vai além do que... Aliás, o ser humano é incapaz de medir as riquezas da graça de Deus, que é por isso que Cristo é apresentado como o agente. Deus usa Cristo, o seu Filho, para nos redimir, para nos resgatar do pecado. No versículo 8, Paulo fala sobre o mistério da vontade de Deus. E qual é o mistério da vontade de Deus? Que é fazer convergir, é fazer com que todas as coisas estejam convergindo, divergir e convergir, né? Em Cristo todas as coisas, mas todas as coisas quais? Tanto a questão nos céus, como a questão na terra, e também isso mostra que Cristo, ele é, no caso, o centro, ele é o centro do plano cósmico de Deus, o ponto de união de toda a criação. Por conta do pecado, eu vou usar dessa forma, o pecado fez com que o plano de Deus, entre aspas, né, ele divergissem, eles se separassem, eles fossem em direções diferentes, não alcançando o propósito estabelecido por Deus. Vamos pensar dessa forma, porque Deus não perde o controle. Tudo está dentro do controle soberano de Deus. Porque ele já sabia ele já tinha determinado antes da fundação do mundo que em Cristo tudo aquilo que se afastou e perdeu o seu sentido e propósito voltasse através e por meio de Cristo para alcançar esse propósito. E é por isso que eu te convido a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, o seu comentário, as suas dúvidas, ou até mesmo o seu dislike, e que você não perca o próximo vídeo. Por quê? Porque eu vou trazer uma ideia do que é convergir em Cristo todas as coisas, tanto das que estão nos céus como a que está na terra. Ou melhor, o texto está assim: fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. E eu tenho certeza que você vai crescer em graça e em conhecimento, ok? Então te espero no próximo vídeo.